Eu vou falar bem rapidinho como é que eu cheguei nesses 5 códigos. Porque isso vai te trazer, porque ó, eu não falei que histórias programam novas histórias? Histórias programam novas histórias, e eu vou repetir várias vezes, eu sempre falo isso, e eu vou repetir para que isso vire um mantra na sua vida, tá? Porque essa é a realidade, as histórias estão programando outras histórias. Eu vou falar da história de como eu cheguei nesses 5 códigos, porque essa história já vai ajudar a reprogramar a tua própria história, porque ela vai te trazer a convicção, a crença. Essa tua vozinha que tá aí, talvez falando, mas será mesmo verdade? Eu já fiz tanta coisa, eu já vi tanta coisa, já comprei tanto curso, já fiz tanta terapia, anos de terapia. Inclusive, uma das alunas, ela deve estar por aqui, uma das alunas lá do portal, ela estava comentando esses dias na aula, né? Que a gente fez, estava fazendo aula pelo Zoom, que faz acho que 4 anos que ela faz terapia, né? E foi essa semana eu trouxe um desafio dentro de implementação do novo paradigma de amor dentro do curso, né? Do portal. E ela disse que, acho que 4 anos que ela faz com a mesma terapeuta psicóloga. E ela foi lá e conversou com a psicóloga, e a psicóloga falou assim, nossa, mas o que você fez? Você tá tão diferente, você deu um salto. Né? E ela disse que até que não comentou... Né, muito do curso, tava falando, não, é que eu tô fazendo, falou assim por cima, eu tô fazendo um curso tal. Então, gente, por quê? Porque esse é o poder, né, das histórias. Porque talvez você tá aí, ó, você fez tanta coisa, né, como essa minha aluna aqui, 4 anos, né, óbvio que ajudou, eu não tô dizendo aqui, terapia ajuda assim, porque você precisa pôr pra fora. Mas tem algumas coisas, gente, que são semente, que tem a origem, que sem trabalhar elas, você fica ali, ó, é esforço. E tem um porquê também, de repente, se você veio até hoje aqui vivendo nisso, né? Ciclo de esforço, tá tudo bem. Só que o que eu vou trazer aqui hoje tem o poder de transformar e de dar realmente um salto. Dar realmente um salto. Então, por que eu vou falar dessa história? Para que você, a tua mente aí, essa vozinha que tá aí em você, mas será que é mesmo real? Te traga convicção. Te traga convicção, porque não foi só na minha vida também não. Eu vou falar como é que eu cheguei, mas não foi só para mim. Não é só na minha vida que isso aqui está tendo efeito e está tendo resultado e está trazendo outros frutos, tá? Então, vamos lá, gente. Como é que eu cheguei nisso, tá? Muito bom aí, ó. O pessoal tá por aqui. Ó, tem menos... acho que tem gente que talvez não tá no YouTube, né? Tá na página. Eu não sei se na página dá pra pôr like. Mas tem menos like do que gente assistindo. Vamos lá, gente. Coloquem like aí, que aí o YouTube também ajuda a distribuir. Eu até deixei público no YouTube porque tem muita gente que manda mensagem, às vezes não recebeu e-mail. O e-mail ele vai, gente, mas às vezes vai pro spam, né? E aí eu resolvi deixar público para acharem aí no YouTube, mas quando a hora que encerrar aqui a aula eu vou colocar como não listado, tá? Então vamos lá. Como é que eu cheguei nesses códigos aí, tá? Como eu falei para vocês, minha vida nem sempre foi assim, né? Primeiro eu precisei trilhar esse caminho, né? Primeiro eu precisei trilhar esse caminho para que hoje eu conduza outras pessoas nesse caminho. Então, só que tem uma coisa que fez sempre, que eu acredito que fez toda a diferença sempre na minha vida. Eu sempre busquei, eu sempre tive comigo muito forte a palavra missão. E por isso que hoje eu uso a hashtag o amor é sua missão, porque o amor é a minha missão. Eu sempre busquei sobre missão. Eu despertei na minha vida, né, através da dor, assim como talvez a maioria, e eu queria ser feliz no amor. Só que eu sempre busquei a raiz, a origem das coisas. Eu sempre fui na causa e eu sempre fui uma pessoa ligada a crescimento, assim, buscar o crescimento, buscar a informação. Sempre, 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 sempre. Então, assim, como que eu cheguei nisso aqui, tá? Porque, como eu falei, existiam 2 Maiaras, duas realidades, 2 cenários, né? Um cenário de antes de eu ter clareza e desvendar, decifrar, ativar, incorporar e gravar esses códigos aqui na minha vida, né? Que foi isso que me fez resolver o que não fluía. Então, existe um antes disso. Resumindo, né? Porque como é que eu cheguei e tive que buscar e descobrir esses códigos? Se a minha vida estivesse fluindo, se eu estivesse feliz no amor, eu não tinha chegado nisso aqui, né, gente? Porque, então, eu sou filha, né, de Carlos e Mari, eu me apresento assim, apresentação sistêmica,
E assim, até mais ou menos os 6 anos ali da minha vida, que foi quando os meus pais se separaram, eu tinha uma vida normal de criança, né? Eu tinha uma vida normal, mas com 6 anos meus pais se separaram, né? Devido às questões deles lá, dificuldades deles, coisas que a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo, mas com 6 anos de idade eu não compreendia, né? Talvez essa também seja a tua história, eu não sei. Mas enfim, esse foi o primeiro grande impacto emocional que eu tive. Eu tinha uma relação, né? A menina, eu explico isso um pouquinho nas minhas aulas, né? O porquê que a menina tem uma relação tão forte com o pai, o menino com a mãe. Eu tinha uma relação de ligação bem forte com o meu pai, né? O meu pai saiu de casa. E isso, esse impacto emocional que eu tive ali da separação dos meus pais, eu era criança, né? Então, fez com que se abrisse uma ferida muito grande dentro de mim, né? Fez uma ferida muito grande dentro de mim. Porque a criança, ela não sabe, né? A criança, ela é egoísta desse lado, ela quer que esteja bom para ela até, né? É óbvio que eu vi ali que meu pai e minha mãe não estavam bem, tal, não estavam felizes, tinha brigas, tinha violência, tinha várias coisas que eles mesmos precisaram buscar na vida deles, que se melhoraram, tal. Mas assim, a gente olha para nossa dor, né? A nossa criança olha para nossa dor. E então se abriu uma grande ferida ali para mim, né? E eu, devido a essa ferida, isso eu tinha 6 anos mais ou menos, isso me fez... primeiro que eu fiquei bem revoltada com a minha mãe, não sei se minha mãe tá por aqui, assim, intolerante. Durante muitos anos, isso foi uma coisa que eu fui começar a buscar ajuda também, porque eu queria entender por que eu tinha uma intolerância com a minha mãe, sabe? Assim, minha mãe é uma pessoa... Nossa, meu Deus, quem conhece a minha mãe não sabe, né, dizer não para ninguém. Né? A minha mãe é uma pessoa muito boa, assim, não é uma pessoa difícil de se conviver, mas eu fiquei com uma coisa, né? Uma intolerância, eu tinha uma coisa guardada, né? Com ela, assim, que eu levei por muitos anos da minha vida. E quando eu tinha mais ou menos 9 anos ali, eu fui morar com meu pai. Então, ali nos 6 para 7 anos, meus pais separados, com 9 anos eu fui morar com meu pai, no Oba-Oba, assim, também, né? E também porque meu pai, no Oba-Oba que eu digo assim, porque era legal, né? Quando eu ia final de semana eu ficava lá. E porque na época meu pai passou por uma dificuldade financeira. E assim, meu pai sempre quis que eu morasse com ele. E ele estava passando por uma dificuldade financeira e acharam melhor que eu fosse. Né? E eu falei pra minha mãe que eu queria ir. A minha mãe, hoje eu vejo que assim, que ela teve... Hoje eu vi muitos dois lados, assim, do que é uns tipos de amor, né? Na forma de amar da minha mãe e do meu pai. E a minha mãe teve um amor que liberta mesmo, né? Um amor que deixa o outro livre e me deixou livre. Eu fui morar com meu pai. Só que essa minha decisão, gente, de ir morar com meu pai, também me trouxe um outro impacto emocional muito grande, uma outra ferida muito grande, que foi eu me sentir culpada, né? Por ter deixado a minha mãe sozinha. E eu carreguei essa culpa, esse remorso durante muitos anos, até eu também praticamente, né, ter o meu despertar. Porque a minha mãe não tinha família, né? Eu morava agora, né, em Curitiba. E assim, eu via ela, né? Eu via ela hoje, não é mais esse olhar que eu tenho ela depois de me trabalhar. Eu via ela como vítima, né? Do que aconteceu, assim, na questão da relação, né? Da separação deles. Eu via ela, talvez até com fraqueza mesmo, né? Do que aconteceu, eu via o sofrimento dela, então eu me culpei muito, né? E eu me culpei e fiquei com remorso que eu não conseguia falar isso pro meu pai, não conseguia voltar a morar com ela. Eu carreguei isso, né? Eu carreguei isso e isso foi fazendo que isso virou uma ferida muito grande, né? Quando meu pai, né, ele foi embora, ele saiu de casa, né? Daí ele estava com outra mulher, que foi, né, praticamente a minha segunda mãe, que foi a minha... Agora não é mais a mulher dele, né? Então é minha ex-madrasta. Porque como eu fui viver com ele, eu tinha 9 anos, também vivi com ela até meus 16 anos. Então, assim, eu me fechei muito, né? Só que a criança, ela também se sente assim, se o meu pai foi embora, isso tudo não é nada consciente, gente. Ela se culpa, né? Eu não sou boa o suficiente. E ali abriu uma ferida de rejeição, de abandono, coisas que eu fui levando, junto com remorso, com culpa, depois de deixar minha mãe, enfim. Todas essas coisas só foram crescendo dentro de mim, né? Por que eu tô falando isso? Porque isso tudo me levou a um ponto de dor que eu precisei despertar e buscar essas coisas que eu estou ensinando aqui pra vocês, né? E aí, mais ou menos, e aí eu fui vivendo a vida, né, gente? Mas desse jeito, eu fui me fechando, eu não expressava o meu sentir,
Eu queria voltar a morar com a minha mãe, sim, eu me culpava, mas eu não expressava isso para ela. Eu não conseguia falar para meu pai. Poucas vezes que eu tentei falar para ele, a gente chorou junto, ele falou que eu podia ver minha mãe que eu quisesse, enfim. Eu fui levando essas dores e fui reprimindo, porque eu não queria nem que o meu pai sofresse, nem que a minha mãe sofresse. E aí eu fui me calando, eu fui reprimindo o meu sentir, né? Eu fui, realmente assim, eu deixei de ser eu, assim, em muitos aspectos do sentir mesmo, de expressar o meu sentir, tá? De expressar o meu sentir. E isso me levou o quê? Com 14 para 15 anos eu tive o meu primeiro relacionamento, né? O primeiro namoro que virou meu primeiro relacionamento e que virou, né, que foi meu primeiro casamento, que foi uma relação de 15 anos. E nessa relação foi onde começaram todos os efeitos das coisas que eu vivi, né, lá na minha infância. Começaram todos os efeitos. Eu vivi várias coisas. Eu tive dificuldade quando fui morar com meu pai, né, com a mulher do meu pai lá, que era minha madrasta. Enfim, a gente viveu muitas coisas. Eu fui morar com eles e ele, meu pai com ela também tinha as dificuldades deles, então eu também vivenciei tudo aquilo. Enfim, e isso fez com que eu, né, encontrasse um namoro assim muito cedo. Acredito que talvez muitas pessoas também, né, tenham vivido isso. E eu projetei, né, toda a minha carência, toda a minha solidão, tudo isso naquela relação, né? Tudo isso naquela relação, e eu era muito nova. Ele também, na época, tinha 18 anos, eu tinha 14, 15 anos. E foi o meu primeiro relacionamento, que durou 15 anos. E ali, gente, eu comecei a vomitar, pôr pra fora todas as feridas que eu guardei lá dentro da minha infância, né? Dessa separação, desse sentimento de abandono, de não me sentir boa o suficiente. Enfim, coisas que hoje eu tenho clareza, mas eu não tinha. Né? Porque a criança, ela quer que os pais fiquem juntos. A criança, ela tem esse lado egoísta, né? E isso aí, se o pai ou a mãe for embora, ela pensa assim, ela se culpa também. É porque eu não sou importante, né? E talvez a tua história nem que teus pais separaram. Talvez seus pais, eles estavam juntos, mas tinha briga, tinha discussão, talvez tinha violência. E a criança, ela se põe num lugar, nossa, se eu fosse importante, eles não estavam fazendo tudo isso. Será que eles não veem que eu tô sofrendo? Né? Isso que eu tô falando não é consciente, né? Mas a criança sente isso tudo e eu guardei isso tudo e eu vomitei isso tudo nesse relacionamento. Eu acho que o ser humano, eu vejo isso, né, com as pessoas que eu trabalho, com amizade, sempre vi isso, assim, que a gente acaba vomitando, principalmente nos primeiros relacionamentos, todas as nossas dores, as nossas feridas, né? E tem uma frase também que eu já vi, que não derrame sangue, né, de uma ferida que não tem a ver com aquela pessoa, mas é isso que a gente vive. E graças a Deus, né, gente, porque o universo, ele traz o quê? Se por mais que eu não expressasse aquilo, e assim, quem me conhece do meu passado, da minha infância, nem sabe as coisas que eu vivia, que eu sentia. Eu chorava praticamente todos os dias à noite, quando eu era criança. Eu sofri bastante essa separação ali com meu pai, com a minha mãe. Depois eu fui morar com meu pai, eu queria voltar com a minha mãe. Eu sofri muito com remorso de ter deixado a minha mãe, culpa, porque daí, mesmo eu sentindo isso, como eu falei pra vocês, eu fiquei com uma revolta um pouco da minha mãe, então eu não entendia, eu ficava numa dualidade, né? No final de semana que eu ia com ela, eu era intolerante, eu era impaciente, parece que o meu inconsciente queria vomitar nela alguma coisa, sabe? Como se falasse, ei, né? Olha, eu tô aqui, eu tô sofrendo. E eu não conseguia falar para ela as coisas. Então isso me trazia um sofrimento, porque ao mesmo tempo que eu me arrependia, eu não conseguia ser amorosa com ela, eu não entendia. Depois eu fui entender, né, gente, que a menina, ela também culpa a mãe, né? O pai foi embora, então a culpada é você, né? Então, mesmo vendo que as coisas não estavam bem, mesmo vendo que a mãe de repente estava sofrendo, mas cria até uma raiva, talvez, ali em relação ao feminino. Isso é uma das coisas que a gente trabalha no portal, né? Que é a questão do feminino. Mas enfim, porque eu tô contando isso pra vocês? Pra chegar no ponto do despertar, né? Pra chegar no ponto que eu comecei a descobrir esses códigos, porque isso é a sequência, essa é a história, né? Então esse relacionamento que eu tive, ali vieram, né? Vieram à tona todas as questões do meu relacionamento primário, com a minha mãe, com o meu pai, lá com a minha madrasta, enfim, tudo veio ali, né? Tudo veio ali. No começo foi muito bom, né? Aquela coisa, aquela paixão. Só que começou, por quê? Porque a gente projeta no outro, né?
a carência, todas as coisas que a gente sente em relação aos pais, que são coisas que a gente não tomou. E eu comecei a viver muitas coisas ali. Eu passei a ser uma pessoa, uma parceira, né? Eu era muito controladora. Controladora em que sentido? Eu não era ciumenta, mas tudo tinha que ser a minha decisão, tinha que estar no meu controle, eu tinha que saber de tudo, né? Eu era muito crítica, eu cobrava muito amor, né? Por quê? Porque eu estava querendo receber do outro ali que faltava em mim no final das contas, né? E ali começou a vir muitas coisas, assim, não só da minha parte, claro, eu também me sentia cobrada, né? Eu tenho a linguagem do amor, que é tempo de qualidade, aí quem não sabe, também tem várias aulas sobre linguagens do amor. Normalmente o nosso parceiro não tem a mesma linguagem, então isso fazia também com que eu não me sentisse amada, não me sentisse valorizada, muitas vezes prioridade, enfim, fui vivendo várias coisas, gente, até que no começo, como eu falei pra vocês, o começo foi mil maravilhas. Quando a gente foi morar junto, tinha alguns anos ali que a gente estava junto, de repente explodiu tudo, né? E assim, eu não entendia, sabe? Assim, eu não entendia porque assim, todo mundo, né? As pessoas, quem via de fora achava que a gente era, nossa, vocês são um casal bonito, né? E eu também já tinha feito a faculdade, eu me formei em advocacia, né? Na minha primeira profissão, e ele também. Porque vocês são um casal bonito, e assim, todo mundo de fora, né, achando que a gente tinha uma vida legal, uma vida feliz, e eu sentia que eu não era feliz, eu sentia que faltava, que eu não conseguia ser feliz, na verdade eu não conseguia ser feliz, sempre acontecia alguma coisa, né, engraçado que a gente estava agora aqui em Cancún, um resort maravilhoso, e aí teve um dia que a gente estava no elevador ali e tal, não lembro se era descendo ou subindo, e tinha um casal, assim, né? Um casalzinho meio jovens, assim, e dava pra ver que eles estavam brigando, né? E eles entraram no elevador, não sei o que aconteceu, que o elevador abriu de novo e a menina tava ali meio chorando, não sei o que. Eu até comentei com o Thiago, né? Falei, nossa, como é que pode, né? Assim, eu já vivi isso. De às vezes você tá num lugar legal, né? Sair, você planeja ir pra um restaurante, ou fazer uma coisa diferente, ou fazer uma viagem, né, que você programa, que você às vezes economiza para fazer aquela viagem, para estar num lugar legal e chega no lugar, putz, você não consegue ser feliz, né? Você tinha tudo para ser feliz e aí você se cobra, né? Como é que pode? Eu tenho tudo, eu tenho saúde, graças a Deus, assim, eu tive um período de crise financeira bem grande nesse meu relacionamento, porque a gente abriu um outro negócio, eu abri uma franquia na época, um restaurante, então teve uma falência, foi um turbilhão de coisas que aconteceu, também tive problema financeiro, junto com a minha família, com meu pai também que teve, mas eu tô falando isso por quê? Porque às vezes você tem tudo, né? Eu sentia isso, poxa, mas eu tenho tudo para ser feliz, né? Poxa, é um casal bonito, as pessoas acham, todo mundo elogia, e tem uma profissão, e tem casa, né? Tem uma casa, tem um carro, tal, e às vezes você tá lá, quando você vai fazer uma coisa, você sente, tipo, né? Por mais que seja num lugar legal, tipo isso que eu falei do resort ali, não consigo ser feliz. Eu tinha essa sensação, sabe? Eu queria ser feliz. Porque no começo do relacionamento, eu sentia que eu era feliz. Eu achava que eu era feliz. Por quê? Porque bem no comecinho, ele supria aquelas coisas que me faltavam. Só que, gente, vai passando um tempo, a gente vê que o outro não supre. E aí a gente se torna um cobrador de amor. E eu me tornei uma cobradora daquelas ferrenhas de amor. Eu até dava amor, assim, da maneira como eu sabia, porque eu também me cobrava, porque eu não sabia ser amorosa, eu não sabia ser carinhosa, principalmente na frente de outras pessoas. Escondidinho, assim, quando estavam só os dois, eu sim, óbvio que eu demonstrava carinho, senão a pessoa, né, eu não era uma megera, óbvio que não, mas eu tinha muita dificuldade em ser amor, em expressar amor, sabe? Principalmente na frente dos outros, me incomodava quando às vezes o outro queria me agradar porque eu não sabia dar. Só que eu dava na minha linguagem, a minha linguagem sempre foi tempo, então eu abri mão de muitas coisas assim da minha própria vida, eu não tinha amigos meus, amigas minhas, sabe assim, a minha vida era com o outro. Era no futebol dele, com os amigos dele, as amigas que eu tinha das mulheres, os amigos dele. Chegava no sábado, eu ficava ali, né? Ele ia pro futebol, eu ficava naquela coisa. Aí vai vir, não vai vir, vamos almoçar, não sei o quê. A minha vida era em função dele, porque a minha linguagem de amor
tempo de qualidade. Então eu demonstrava da forma como eu sabia. Só que eu também me tornava uma cobradora de amor, né? Porque eu dava, só que eu queria que o outro me desse também aquilo que me faltava. Né? Então eu me tornei muito cobradora de amor. Né? E eu vejo que isso é muito comum, muito, muito, muito comum com as mulheres, com as pessoas, com homens também. Porque se falta em nós, a gente vai buscar fora. Né? Me tornei uma cobradora. Eu era muito crítica, como eu falei para vocês, julgadora. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu cheguei numa crise, aquelas crises existenciais, assim, né? Eu sempre fui para academia, eu comecei para academia muito cedo e eu busquei durante muito tempo fora isso que falta, porque eu não sabia direito o que era, mas que faltava dentro. Primeiro eu busquei na relacionamento, né? Nesse primeiro relacionamento que eu era novinha, então num primeiro momento ele me supriu, só que quando parecia que ele não supria mais, e aí eu me tornei cobradora dele e ele cobrador de mim, né? Porque a gente atrai pessoas ressonantes, então a gente vivia uma relação de cobrança, um sempre acusando o outro, né? Ah, eu não faço, porque você fez isso e você faz aquilo, mas você também é isso, eu faço isso porque você faz aquilo. Eu digo que é o sem fim, né? Tudo era o sem fim, gente. Tá tudo, meu Deus, assim, eu não conseguia ter paz, sabe? Eu não conseguia ser feliz. E faltava, só que eu sabia que faltava alguma coisa. E eu comecei a buscar nessa época, antes de eu despertar ali, um pouquinho antes, comecei a buscar fora. Eu busquei em academia, quem me conhece, né? Tipo, eu não tenho muitas fotos e tal, mas eu ainda treino, graças a Deus, eu reconheço que a minha genética, ela é muito boa mesmo, principalmente a muscular, assim, eu tenho uma genética boa, mas eu comecei a compensar nos excessos, eu comecei a buscar fora o que faltava dentro. Eu comecei a buscar na academia, por quê? Porque o relacionamento não me supria mais. Eu sentia que faltava. Por mais que a gente estava junto e eu estava sempre junto o tempo todo, como eu falei, eu abri mão, não é que abri mão, eu não deixei de viver, mas eu queria estar junto e eu não tinha outras amizades, era a minha forma de amar, era aquela, era a única forma de amar que eu sabia demonstrar, era estando junto. Eu fazia tudo junto, gente, tudo junto. Antes de eu me formar na advocacia, eu era mais adolescente, eu trabalhava com ele, eu ia para cima, eu ia para baixo, eu viajava, eu fazia tudo. O final de semana era com a família dele, tudo. Era a minha linguagem de amor, era como eu sabia expressar. De outra forma, eu não sabia expressar, né? Mas chegou um momento que eu sofria também ser cobradora, né? Porque a gente não, mesmo quem está cobrando o amor, e o que é cobrar, gente? Cobrar é reclamar, sabe? Eu era muito, assim, eu fazia um inferno na casa, às vezes por causa de um copo, sabe, assim? Tipo, por causa de um copo fora do lugar, por causa de uma roupa fora do lugar. Eu estava sempre reclamando, eu via sempre o lado negativo, eu via sempre o que faltava, sabe, assim, no outro. E automaticamente ele também me acusava da mesma coisa, né? Ele viu o que faltava em mim, eu vi o que faltava nele. Quem já viveu relação assim? Que, meu Deus, né? Você não consegue ser feliz, você não consegue ter paz. Porque como eu falei, né? Às vezes você até planeja, vai fazer uma viagem, tá lá na viagem, gastou dinheiro, tipo a menina que eu vi ali. E aí tá lá chorando, tá lá discutindo, não consegue ser feliz, não consegue ter paz, né? Quem aí já sentiu isso? Então, eu tô contando essa história e rapidinho aí do relacionamento, porque daí eu via que o relacionamento aqui não me supria mais. E ao contrário, quanto mais eu tentava vir aqui, mais ficava pesado pra mim. Aí eu comecei a buscar na academia, eu comecei a treinar pesado, assim, eu era bem mais fortona, assim, tinha bastante músculo. Tudo era academia pra mim. Tudo era corpo. Era tudo antes, né? Qualquer coisa, tipo, antes era academia. Se me chamasse pra um aniversário, não, eu tenho que ir pra academia. Não sei o quê, não, eu tenho que ir pra academia. Não, eu tenho que ir pra academia. E eu nunca tive tendência a engordar, ao contrário, né? Eu queria ficar maior. Então, nossa, se a minha calça começasse a ficar meio larguinha, porque eu gostava de músculo. E olha, eu buscava força. Por que músculo? Por que musculação, vocês acham? Força masculina, né? Eu tava buscando força masculina. Na verdade, eu tinha falta das duas forças. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, eu vou falar dessas duas forças. Tem a ver com pai e com mãe, né? Porque eu me fechei, né? Eu me afastei do meu pai e da minha mãe. Mas eu comecei a buscar na academia. Aí, ao mesmo tempo que, como eu falei, eu ficava meio neurótica, assim, se minhas calças começassem a ficar largas. Aí eu tava perdendo músculo, e era suplemento, e era isso, e era aquilo, buscando fora, né? Aí teve uma época que que eu tive bulimia. Uma época não, eu até contei em dezembro, né, no
naquela My Class especial que eu fiz, que eu tive bulimia por muitos anos. O ano passado que eu comecei a fazer conta, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar quantos anos que eu tive isso. Engraçado que na My Class especial de dezembro, vocês vejam como a gente né? Vocês vejam como as pessoas não sabem da nossa história, né? Eu fiquei 2 horas contando a história, gente. Eu prometo que vou acabar rapidinho aí. E meu pai depois me mandou mensagem em dezembro. Me conte direito essa história da bulimia e o que aconteceu. Porque vocês veem, ninguém sabia, né? Talvez, acho que tem a minha tia aqui, também está aqui no chat que eu já vi ela. Coisas que ninguém sabe. Quantas coisas você sentiu, de repente, na tua infância, na adolescência, você sente hoje ainda, que ninguém sabe? Que você nunca teve coragem de expressar, que você busca ser suprida nesses sentimentos nos relacionamentos, mas você também sente que o outro não supre, né? E você não põe pra fora isso. Quem aí? Não, né? Então, tá vendo como a gente nunca sabe o que o outro tá vivenciando. E eu me sentia muito julgada também. Eu me sentia muito julgada, porque eu não conseguia demonstrar um amor, que pra mim amor era... eu buscava aquele amor, né? Através de afeto, de carinho. Então, eu achava que as pessoas me julgavam muito, porque todo mundo me dizia, a Mayara é ruim, a Mayara é ruim, né? Às vezes eu tenho um jeito de falar, eu digo que é meio Hélio Couto até, né? Meio sério, assim, tal. E eu era mais fechada mesmo, assim. Eu ainda sou introspectiva, assim, um pouco, eu sou de personalidade, eu não sou uma pessoa expansiva, né? E eu busco, inclusive, trabalhar essa questão. Próprio Instagram, essas coisas. Eu não sou uma pessoa, tipo, que é personalidade mesmo, gente, sabe? Que tô fazendo stories toda hora. É personalidade, né? Apesar de eu saber que é importante, que eu ajudo outras pessoas fazendo isso. Mas é personalidade. Mas então eu me sentia muito julgada, né? Eu me sentia muito julgada. Eu achava... E eu me julgava. Que eu era ruim, que não sei o quê, que isso, que aquilo. E o outro não vê, que eu tô fazendo, né? E aí eu comecei a buscar fora essas coisas. Aí eu tive bulimia, tava falando pra vocês, senão eu perco o fio da meada, né? Eu tive bulimia mais ou menos dos meus... Eu tinha uns 16 anos. Dos 16 anos até quando eu despertei, que foi em... Deixa eu ver. Com 24 anos, mais ou menos. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Durante uns 7, 8 anos eu sofri de bulimia, assim. O que é bulimia, Mayara? Gente, bulimia é você ter compulsão, você ter períodos de compulsão, de comer, 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 e depois precisar ir lá vomitar, né? Então, isso é uma coisa também que ninguém sabia. Hoje eu consigo falar e falo disso com muita tranquilidade. Como eu falei pra vocês, até dezembro meu pai não sabia. Tem coisas que, né, a gente também não precisa... Eu tô falando aqui por quê? Porque faz sentido eu falar isso aqui pra vocês. Mas não é uma coisa que eu preciso tá falando e não sei o quê. Não, tô falando porque faz sentido. E por que eu tô falando? Porque, apesar de... Eu não tinha problema com engordar. Mas por que eu tô falando disso, da bulimia? Porque eu buscava fora. Porque eu buscava na comida, né? Então, a comida, eu tinha compulsão. Por quê? Porque eu sentia que faltava, o relacionamento não supria. Eu ia pra academia, eu era vigorexia, né? Chama assim, vigorexia. Academia, 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 cada vez eu queria ficar maior, cada vez eu queria ficar maior. Eu já tomei anabolizante, né? Porque eu queria ficar maior. Buscando o quê, gente? Buscando se preencher de força, né? E por que a bulimia? A mesma coisa. Eu não era uma pessoa que comia o tempo todo, eu não tinha problema de obesidade, mas tinha momentos que me davam umas crises, sim, sei lá, ia numa churrascaria, comia, às vezes comia, e tinha uma crise de compulsão. O que é crise de compulsão? Tô buscando fora o que tá faltando aqui dentro, né? E aí, né, óbvio que também, apesar de eu não ter problema em engordar, mas não queria engordar, né? Naquela época, né, eu tinha, assim, o físico pra mim, eu buscava muito isso, assim. São fases, gente, são fases. Assim, hoje, sim, eu acho importante ir pra academia, inclusive agora eu tô bastante tempo sem ir, por conta de Covid, da gravidez, mas assim, essas coisas eu precisava, se me fizesse falta, tipo assim, eu era infeliz, eu não conseguia ficar feliz se eu não tivesse ido pra academia, eu me culpava se eu não fosse pra academia, sabe? E a bulimia também, durante anos. Por quê? Porque buscava fora o que faltava dentro. Então, o relacionamento não supria, a academia não era suficiente, daí era bulimia. Eu tinha coisa com comprar de comprar roupa,
Gente, eu tinha calça jeans na minha mania. Depois que eu me formei em advocacia, eu tenho até hoje, eu até não tirei, eu tenho um monte de blazer. Eu tinha vício, mania com blazer, sapato. Eu fui tirando os sapatos e agora antes de vir agora aqui para os Estados Unidos, fiz uma outra limpa. Isso que eu já tinha feito muitas limpas, gente, de sapato. Comprar sapato. Tinha um lugar que tinha tipo uma feira de vez em quando. Cada vez que eu ia lá, eu comprava 10, 11 sapatos, porque o preço era mais barato. Sabe, eu buscava fora. Eu tinha um comichãozinho, parece, dentro de mim, sabe? Assim, tinha uma hora que eu falei, parece que preciso comprar alguma coisa. Também, buscando fora, né? Até que chegou um momento que tava demais, sabe? Essa questão da bulimia começou a me fazer mal pro meu estômago, pra minha garganta. Porque, assim, começou devagarinho, né, gente? É igual um vício, né? Essa questão da bulimia começou devagar, mas foi intensificando, sabe? Até que chegou um momento que eu nunca busquei tratamento médico para isso. Eu me tratei e me curei sozinha, né? Me curei através do espiritual que eu despertei e do caminho esse caminho que eu fui trilhando, o caminho do amor. Me curei sozinha. Nunca busquei ajuda. O meu primeiro marido lá mais ou menos sabia, muito pouco assim. Mas chegou um momento que eu comia, o meu estômago ele parece que não aceitava mais a comida, sabe? Quando eu comia, por mais que eu não quisesse, gente, é meio pesado, meio nojento falar disso, né? Mas enfim, é o que é. Por mais que parece que eu queria pôr pra fora, né? Porque é um músculo, mas enfim, por que eu tô contando isso? Chegou um momento que eu falei, meu Deus, chega, preciso de alguma coisa. E foi o meu despertar. E daí eu despertei e eu despertei através do espiritual. Eu comecei a frequentar a casa espírita, comecei a estudar. E aí também comecei a buscar excesso também nessas coisas, né? Tipo, mas foi um excesso bom, né? Graças a Deus eu busquei um excesso bom. E aí eu comecei a me descobrir. Então aí eu comecei a trabalhar os meus 4 pilares que eu digo, que foi o meu físico, mental, emocional e espiritual.